Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos continuar com o nosso estudo sobre impulso e quantidade de movimento. Voltando um pouquinho lá na primeira aula. Olha só que interessante. Esse impulso que eu exerci no carro, ou seja, o impulso que o carro recebeu, ele foi capaz de modificar a velocidade do carro, não é verdade? E, assim, considerando que o carro estava parado no início do movimento, ou seja, com velocidade igual a zero, eu posso dizer que a quantidade de movimento dele no início era igual a zero. No final, ele tem uma velocidade, que na segunda aula a gente calculou, equivale 5 metros por segundo, que resultou numa quantidade de movimento igual a 5.000 newtons vezes segundo. Tá certo? Que é exatamente igual ao impulso que eu forneci ao carro. Isso mostra para nós o quê? Pelo menos sugere que o impulso ele provoca uma variação da quantidade de movimento. Vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Considere que você tem um corpo que se move com uma velocidade v1, VI, de velocidade inicial, num instante de tempo inicial, tá certo? E que tem uma massa, a massa dele não muda. Bom, tem aqui a velocidade, né? Você exerce nesse corpo uma força, tá bom? Depois de um determinado tempo, a gente já sabe que esse corpo tem outra velocidade, que eu vou chamar de VF. A massa dele não mudou, mas o intervalo, o momento agora é um momento TF. Por quê? Porque você agiu no corpo com uma força F. Tá joia? Vamos lembrar da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala o seguinte, que força é igual a massa vezes aceleração. Mas o que é aceleração? Aceleração é variação de velocidade, ΔV, sobre variação de tempo, ΔT. Ou seja, a gente pode dizer o seguinte, ó, que força vezes ΔT é igual a massa vezes ΔV. Bom, do lado esquerdo a gente já tem o impulso. Então vamos escrever aqui impulso, que é uma grandeza vetorial. A massa multiplica por ΔV, mas o que é ΔV? É velocidade final menos velocidade inicial. Se eu resolver essa continha aqui para sumir com esse parênteses, olha só como fica. Impulso é igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. O que é esse produto, massa vezes velocidade? É quantidade de movimento. No final, né, no instante de tempo t final. E aqui a gente tem que m vezes velocidade inicial é a quantidade de movimento no instante inicial. Portanto, a gente provou o quê? Que impulso é igual a variação da quantidade de movimento, porque final menos inicial é variação. Tá certo? O que significa dizer aqui? Que se eu exerço, vamos supor que agora a velocidade desse corpo é de 5 metros por segundo, tá bom? E eu exerci aqui, e o intervalo de tempo ΔT, intervalo de tempo ΔT foi de 5 segundos, a velocidade final dele foi de 10 metros por segundo. Tá bom? Eu quero saber qual a força que agiu nesse corpo. Quero descobrir qual é essa força. Olha só. Quero descobrir qual é essa força. Como que eu faço essa conta? Lembra aqui do teorema? Ó? Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Bom, mas impulso é força vezes intervalo de tempo, vezes ΔT. E variação da quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Vamos escrever aqui bonitinho, né? Massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Olha, tudo grandezas vetoriais. Para fazer as contas, eu já posso colocar os números, né? Vamos lá. A força eu não sei quanto é. O intervalo de tempo foi de 5 segundos. A massa eu não disse, mas vamos supor que a massa desse corpo é de 10 quilogramas. Vamos supor. Então, a gente tem aqui 10 quilogramas vezes a velocidade final, que é de 10, menos a massa, que é de 10, vezes a velocidade inicial, que vale 5. Bom, 5F
é igual a 10 vezes 10, 100, menos 10 vezes 50, 50. A gente conclui que 5F é igual a 50. Portanto, a força foi de 10 newtons. Tá certo? A gente já viu o teorema do impulso, que diz que o impulso que um corpo recebe é igual à sua variação de quantidade de movimento. E a gente aprendeu a resolver um exercício usando os nossos conhecimentos adquiridos. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado.